Bondoso Deus, eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas aqui reunidas e também às pessoas que vão ter acesso a esse estudo em algum dia, em algum momento. Somos agradecidos e eu agradeço aqui em nome de todas nós, todas as pessoas aqui, por estarmos juntos neste sábado. E eu peço que também vós possa se juntar a nós através do seu Santo Espírito, agradecidos nessa oração por essa bênção do sábado, agradecendo pelo privilégio de estar neste momento, neste movimento e vivendo este momento da nossa história. Tantas coisas estão acontecendo, o nosso caminho é estreito, nós sabemos que há muito prestes a acontecer, e como já foi dito em algum estudo dos nossos anciãos e anciãs, eu não me recordo bem de qual ancião foi, mas eu me lembro dessas palavras, de que para algumas pessoas serão surpresas avassaladoras, mas que nós estamos sendo abençoadas, né? Enquanto sacerdotes, temos a bênção de estarmos sendo preparadas individual e coletivamente. E hoje estamos aqui também para dar continuidade ao recebimento dessa oportunidade de bênçãos que nos traz, ainda que online, mas nós reconhecemos que é a forma que nós temos neste momento. Eu agradeço em nome de todas as pessoas aqui e peço que estejam conosco neste momento. Isso eu peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, gente, eu não tinha passado o título para o, o Gabriel antes, né? Mas hoje nós vamos falar da. Não é este, dizendo, da a ascensão de Stephen Miller. Nós vamos falar da ascensão de Stephen Miller. E quem é Stephen Miller? Stephen Miller, hoje ele participa no governo Trump e ele está com Trump desde 2016. Ele desempenhou e desempenha um papel central no governo de Trump. E nós vamos falar sobre essa ascensão dele, porque Miller, eu vou mostrar aqui, essa pessoa aqui. Essa foto ainda é de 2016, quando ele iniciou com Trump. Hoje, está mais assim, mais calvo, né? Seria essa pessoa. E aqui nessa foto está dizendo que ele é um outsider, né? Uma pessoa que não está dentro da política, mas que ele tem uma estratégia. Ele não está dentro da política como? Ele nunca foi um candidato. Ele nunca foi eleito para nada. Mas nós vamos ver, através dessa trajetória que vamos passar aqui, porque essa aqui é uma linha da história de Stephen Miller,
justamente sobre a ascensão dele e o que ele representa hoje no governo Trump e para o mundo, e mais diretamente falando, o que ele representa para a imigração, né? Stephen Miller, ele ele ficou conhecido, na verdade, foi por volta entre 2006 e 2007, mas eu vou começar aqui falando dele de 2007. Em 2007, Stephen Miller recebeu seu diploma de bacharel na Universidade de Duke, com especialização em ciência política. E ele serviu também como presidente do capítulo da própria faculdade, de David Forrest, em que os estudantes pela liberdade acadêmica se expressavam através deste capítulo na faculdade, e ele escreveu muito sobre essa liberdade acadêmica em colunas conservadoras para o Jornal da Escola. E ele ganhou a atenção nacional por sua defesa. Ele fez uma defesa dos estudantes que foram injustamente acusados de estupro, no caso Duke Lacrosse. Lacrosse é um esporte. Então, este caso foi para a justiça enquanto ele frequentava a Universidade de Duke. E ele defendeu esses jogadores, né, esse time de lacrosse em Duke. Esses jogadores foram acusados, como eu disse antes, de estupro. Durante uma festa, eles chamaram algumas, elas participaram, acho que duas, e elas participaram da festa, mas depois elas fizeram acusações de terem sido agredidas e estupradas, né? E ele fez essa defesa e ficou famoso porque justamente ele conseguiu, né? Isso foi uma acusação injusta, né? A Carol colocou ali, injustamente, né? Então, ele ficou conhecido a partir daí, em 2007. Entre 2006 e 2007, que esse acontecido foi em 2006. Em 2007 é quando ele se formou, como eu coloquei aqui, né, em ciência política. Ok. Na verdade, é injustamente, assim, entre Oi. aspas, que é injustamente na visão dos jogadores, né? Mas na verdade tinha acontecido de verdade. E até hoje é tido como injustamente, eles ganharam na justiça, mas ficou essa dúvida, né? Porque justamente se tratando de pessoas vulneráveis, como por serem, né, pelo trabalho que elas estavam fazendo ali, então muito mais difícil de conseguir se defender, de conseguir ser ouvida, de conseguir ter crédito naquilo que se diz, né? A gente já sabe que para mulheres isso é muito difícil, mulheres trans, é muito difícil essa defesa, toda a classe LGBT, é muito difícil essa defesa perante homens, né? E sendo então strippers, né, que são as garotas de programa, né? Então é mais difícil ainda para elas terem uma defesa digna, né? Então fica no ar, né, essa defesa que é dita como, né, injusta, que foram injustamente acusados. Apesar de tudo que aconteceu depois, que parece ser muito que não foi injustamente, né? Mas ele ficou famoso por essa defesa. Então, depois que ele se formou em ciência política, também ele já disse, né? Ele serviu como presidente do David Holtz, que era onde os estudantes lutavam pela liberdade acadêmica. Ele escreveu colunas conservadoras no Jornal da Escola, e
E ele, durante também esse tempo que ele estava na Duke, ele acusou a poeta Maya Angelou de paranoia racial. A Maya Angelou é uma poeta negra, né, muito defensora das causas, respeitadíssima, né, mas ele a acusou de paranoia racial. E descreveu uma organização estudantil que se chamava Chicano Student Movement. Seria Movimento Chicano de Estudantes, que era de Aslan, né? E a sigla para isso era Mecha. Ele chamou esse grupo nacional radical hispânico, como ele chamou esse grupo como um grupo nacional radical hispânico, que na verdade não era. Era um grupo hispânico, né, na defesa dos direitos, né, como estudantes hispânicos. Mas ele já viu isso, já interpretou de uma outra forma, né, da forma como são os vieses, né, dele, como um grupo radical hispânico que acredita na superioridade racial. E depois de se formar na faculdade, o Miller trabalhou como secretário de imprensa para a congressista Michelle Bachmann e o congressista Don Shadegg. Esses dois congressistas são do Partido Republicano. Vendo sobre a vida de Miller no Wikipedia, diz que ele veio de uma família, ele é judeu, de uma família tradicional, e os pais deles eram democratas. Mas ele, após ter lido um livro, ele se tornou mais voltado para o republicanismo. E, a partir de então, ele adotou o republicanismo como o partido que ele queria participar na defesa das ideias que ele tinha desde jovem. E ele trabalhou, né, em 2007. Deixa eu colocar essa nota aqui no quadro. Eu coloquei já, né, especialização em ciência política na faculdade de Duke. Depois, a gente viu aqui que ele ficou, eu falei, né, que ele ficou famoso antes, né, no período em que ele defendeu, no caso dos estudantes, ele fez a defesa, né, dos estudantes da Duke, do time, né, de lacrosse, que é um esporte. E aqui ele passou a ser mais conhecido, né? E ele fez as acusações, nesse meio tempo, ele fez as acusações a Maya Angelou. Ele a chamou de paranoica racial. E também ao grupo de estudantes, ao Mecha, né? Que eu disse que era um grupo de estudantes hispânicos, e ele classificou esse grupo como um grupo nacional radical. Né? Fez a classificação dele totalmente errônea, desse grupo. Não sei como colocar aqui. Depois, vier à mente como colocar, eu coloco ali. Tá. Eu vou colocar aqui como ele classificou como supremacia, não, superioridade racial. Depois disso, de ter trabalhado, né, como eu disse que ele começou trabalhando com dois congressistas
republicanos, ele passou a trabalhar em 2009, ele passou a trabalhar para o senador Jeff Sessions. É um senador do Alabama, ele passou a trabalhar em 2009, e com o Jeff Sessions, aqui, ele tinha se formado, né? Trabalhou como um advogado nessa defesa e nessas acusações e fazendo os artigos conservadores para o jornal. Aqui, com o Jeff Sessions, em 2009, ele já subiu para o cargo de diretor de comunicações. Ele já passou a ter um cargo maior. E o Jeff Sessions, ele esteve no Senado, no Congresso, no 113º Congresso, porque é contado assim, cada eleição de congressistas conta-se mais um número, se eu posso colocar assim. Então, ele serviu nesse 113º Congresso. E o Miller desempenhou um papel muito importante durante esse trabalho com o Jeff Sessions, que foi ajudar para a derrota da lei de reforma da imigração, que foi proposta pela Gangue dos Oito. Essa Gangue dos Oito, na verdade, eram congressistas que se reuniram para poder passar essa lei de imigração. E a parte exata do Stephen Miller nesses acontecimentos, como diretor de comunicação, ele foi responsável de escrever muitos dos discursos que o senador Jeff Sessions fez sobre esse projeto de lei. Então, Miller e Sessions desenvolveram o que Miller descreve como populismo de Estado-nação. Populismo de Estado-nação. Isso que é uma resposta à globalização. Resposta porque eles eram contra a globalização e justamente contra a imigração. E eles influenciaram fortemente, principalmente Stephen Miller, influenciou fortemente, junto a Jeff Sessions, a Donald Trump na campanha de 2016. A fala deles, o pensamento deles casou com a fala e o pensamento de Donald Trump. E só para esse 13º Congresso dos Estados Unidos, teve uma particularidade neste mandato, que foi a reunião do Poder Legislativo dos Estados Unidos, o governo federal, de 3 de janeiro de 2013 a 3 de janeiro de 2015. E durante o 5º e 6º ano da presidência, isso ocorreu durante o 5º e 6º ano da presidência de Barack Obama. E o Senado foi composto, o Senado dos Estados Unidos e a Câmara dos Representantes foi composto, sendo que tinha uma maioria democrata no Senado e na Câmara tinha maioria republicana. Então, é bom a gente lembrar desses detalhes, porque mais adiante a gente vai falar sobre isso. Então, no Senado, a maioria, nesse 13º que aconteceu aqui, né? Nesse 113º
mandato. Vou colocar assim, eu não vou escrever mandato aí, que eu não sei se é a palavra certa, mas nesse 13º, nesse período, né? Eu acredito que seja mandato mesmo. A Câmara tinha, o Senado tinha a maioria, sim, né? A maioria democrata, e a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, vou colocar assim, tinha a maioria de republicanos. Então, já vendo uma situação como essa, a gente pode imaginar a dificuldade de governo de Obama nesse período. Porque o que os democratas passassem, os republicanos não passariam. Mas ainda nessa época, a gente via, como foi bem descrevido aqui, eles começaram o populismo de Estado-nação. Esse populismo de Estado-nação, que eu disse que é uma resposta à globalização e imigração, ele aumentou no século XXI. É uma coisa mais antiga, mas no século XXI, o foco não foi como desde a criação do início do populismo, há décadas atrás. Posso dizer que não, não iniciou, não está mais na população protestando contra as elites, que foi como iniciou o populismo. Agora, no século XXI, o que foi, o que caracteriza o populismo de Estado-nação é a polarização política. Então, aqui, a gente vê que a característica é a polarização. E polarização política, em que a maioria simples, o objetivo dos políticos, na verdade, é que a maioria simples leva à tirania da maioria. Então, a maioria vai colocar sobre a minoria a tirania. E eles não se concentram em apaziguar a política oposta. Eles querem realmente reforçar a sua própria base. Eles não estão preocupados em pacificar, nem em apaziguar. Não é democracia, né, por assim dizer. O cientista político, um texto do Wikipedia, que o cientista político Benjamin Moffitt argumenta que os populistas modernos, como o Donald Trump, eles querem angariar o apoio simplificado, radicalmente, né, ter isso radicalmente nos termos de crise e discutindo os termos de política de emergência, ao mesmo tempo que oferece uma resposta a curto prazo, apelando ao público em geral e colocando esses tais populistas à parte do establishment. Então, assim, eles não vão seguir regras, né? Eles vão criar as suas próprias regras, e a democracia é a última que vai ser atendida na sua origem, como realmente é a democracia, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. 2090. Tá. Então, uma data menos, mas eu vou corrigir. Na verdade, faltou aqui 2014.
Em 2014, Stephen Miller também trabalhou na bem-sucedida campanha de Dave Brett, na Câmara de 2014, que destruiu o líder da maioria republicana. Como eu tinha dito aqui, até aqui, nesse mandato na Câmara, o Senado tinha maioria democrata e a Câmara tinha maioria republicana. Acontece que Stephen Miller, ele trabalhou e fez uma campanha que foi decidida para destituir o líder da maioria republicana. Esse líder da maioria republicana era Eric B. Cantor, mais conhecido como Eric Cantor. Ele era um representante, um republicano moderado. E a sua posição a favor de um modesto relaxamento na lei de imigração, isso tornou ele como um inimigo, né? E a partir daí houve um grito de guerra para a direita, porque ele era republicano da direita, mas era moderado. No caso aí eu vou colocar aqui a queda de Cantor, que é mais como é mais conhecido. E nessa época da queda de Cantor, que aconteceu em 2014, oh, gente, eu estou escrevendo aqui em 2000 e... Mas, olha, considerem que é aqui, 2014, tá? Vou fazer assim. Se der tempo, depois eu escrevo de outra forma, tá? Isso foi em 2014, quando isso não ficou legal. Vamos consertar. É bom que a gente vai gravando. Enquanto isso, vocês podem observar o quadro aí. Se quiser copiar, pode copiar. E vou colocar aqui. Aqui em 2014, queda de Cantor, que era um senador republicano. Vou colocar aqui um M, moderado. Então, a presença de republicanos moderados, desde 2014, a gente já vê, não é bem-vinda. A gente sabe que depois, com o tempo, nós conversamos recentemente em um dos estudos da purga do Partido Republicano na Convenção Nacional Republicana em 2024, que configura também parte do que a gente vê como sendo o decreto dominical, né? Porque lá em 2014, participando dessa queda de canto, Stephen Miller já estava colocando o seu nome na história do Partido Republicano, na história dos Estados Unidos, na história do mundo agora, né? Que a gente vai ver decorrer disso. Então, ele trabalhou nessa campanha contra, e os resultados... vou voltar um pouco. Nessa época, em 2014, houve um artigo, saiu um artigo sobre essa queda de Cantor. Deixa eu ver se eu acho o artigo aqui. Sobre a queda de Cantor. E esse artigo foi colocado para nós recentemente, eu não sei se tem já em português, mas eu vou providenciar para colocar, se não tiver, né, vou entrar junto com a Bárbara e o Gabriel, para ver se eu consigo colocar esse artigo para que todos nós tenhamos acesso, porque saiu um artigo em que o movimento... ele é de 2014, de 10 de junho de 2014. Saiu sim, esse artigo foi postado pela Ancien These em 2014. E no dia, esse artigo é do dia 10 de junho. E o nome do artigo é A Perda do Canto é um mau presságio para os moderados. Esse é um artigo do New York Times, e isso era um mau presságio para os moderados. Aqui não colocou, não menciona, né, os republicanos moderados, mas a gente sabe que ele, sendo um republicano, a partir dessa queda de Canton, isso já passou a ser
um mau presságio para os moderados, o que nos indica já, né, uma corrida, uma vez que Canton não era mais esse líder, né, da Câmara, da Câmara Legislativa, né? Não era mais o líder dos republicanos, nada moderados, né? Dos republicanos conservadores. Ele deixou um espaço, e esse espaço, com certeza, os republicanos não iriam preencher com alguém como Canton. Ele era como se fosse como que eu posso dizer, uma régua que, inclusive, com esse pensamento, né, de afrouxar um pouco com relação às leis de imigração, então ele poderia apoiar o que Obama estivesse colocando e, de certa forma, não ir contra os democratas que votassem um voto a mais a favor, né, das leis dos democratas, não ajudaria os republicanos a desenvolverem o plano que eles tinham, que é um plano também de Stephen Miller, de tornar o país governado por conservadores. E então, quando saiu esse artigo, o artigo foi postado no Media Broadcast, e a Ancien Thèse, na época, fez um comentário. O artigo é todo falando sobre como aconteceu essa queda de Canton durante essa reunião no Senado. E, no final do artigo, só tem uma frase dita pelo Stephen Miller. E a Ancien Thèse foi clínica nessa, cirúrgica, justamente nesse comentário dele. Ela, depois do artigo, ela põe o seu comentário, né? E o comentário de Stephen Miller nesse artigo, apenas uma frase, deixa eu achar aqui, a única frase de Stephen Miller nesse artigo no final era dizer que, deixa eu achar, que o resultado dessa noite, dessa votação que cantou, da queda de Canton, o resultado dessa noite moverão. Não era isso. Não é isso que ele disse. Mas eu vou continuar aqui e depois eu encontro o que Stephen Miller falou e vou repetir, vou falar aqui para vocês. Eu vou continuar com o estudo explicando que os resultados dessa noite moveram o Partido Republicano ainda mais para a direita, da extrema direita. E isso marginalizou ainda mais o partido em âmbito nacional. E isso foi dito por Peter King, que era um republicano de Nova York. Ele interpretou assim essa queda de Canton, a queda do moderado, né, da maioria republicana. Ele disse que o resultado dessa noite iria mover o partido ainda mais para a direita, para a extrema direita, e marginalizaria o partido em um todo de forma nacional. A mensagem da Câmara, na época, deveria ser dirigida por líderes agora mais conservadores, com certeza para ocupar esse espaço de canto mais conservador, um líder mais conservador seria Obama, no mínimo a pressão de Obama por uma revisão abrangente nas leis de imigração do país agora estaria ainda mais evasiva, mais difícil, né? E a frase de Stephen Miller no artigo que foi postado no Media Broadcast pela Ancien Thèse, e que a Ancien Thèse clinicamente vai ali naquela frase e comenta, a frase dele foi: o mundo acabou de mudar. Então, aqui, depois dessa
essa queda de Canton. Stephen Miller diz que o mundo acabou de mudar. Eu gostaria de ouvir o comentário de alguém agora com relação a essa frase. E o que exatamente representou, o que ele quis dizer exatamente aqui? Não exatamente, né? Mas qual o recado que ele queria passar aqui? Alguém quer fazer um comentário? Bom, se ninguém se prontificar, eu vou fazer o comentário, né? Como a maioria como ainda era dividido, né? Como neste mandato ainda dos senadores e da Câmara aqui, ainda era meio a meio, a partir da queda de Canto, que ele era um representante, né, da liderança republicana, sai um moderado, que por mais que fosse parecido, haviam os republicanos moderados ainda aqui no partido. Com a queda de Cantor, a luta de Stephen Miller e todos os outros republicanos conservadores foi ver que havia essa possibilidade e que eles iriam colocar ali alguém que fosse mais ligado a eles, com um pensamento igual ao deles de ser não um moderado, mas um conservador da extrema-direita. Então, quando Stephen Miller disse que o mundo acabou de mudar, nós somos testemunhas que isso realmente aconteceria. E a Ciantes, lá em 2014, colocou isso. Ela coloca um comentário, o seguinte comentário, que a Ciantes coloca como se ele estivesse colocando, eu vou parafrasear com as minhas palavras, é como se ela estivesse falando que ele estava colocando fogo no parquinho agora. Ele estava dando o entender da importância desse trabalho de Stephen Miller para a queda do senador republicano moderado. E eu acho que é bem importante colocar aqui moderado, bem importante, porque vai fazer toda a diferença daqui para frente. E deixa eu então, aqui a gente já vê que realmente o artigo estava correto ao dizer que a perda de Cantor era um presságio, era um prenúncio, era um indício de que algo estava para acontecer para os moderados. E a anciã de entender o que Stephen Miller estava colocando quando ele disse que o mundo acabou de mudar. Em 2016, Stephen Miller se juntou à campanha presidencial de Donald Trump. E mais tarde, ele se juntou à primeira administração de Trump, como conselheiro sênior do presidente e diretor de redação de discursos da Casa Branca. Então, a gente já vê aqui, se aqui ele agora era um diretor de comunicações, agora ele já é um diretor de redação e discursos da Casa Branca, mas também ele é um conselheiro sênior.
conselheiro sênior do presidente. Vou colocar aqui. Conselheiro sênior de Trump e diretor de redação dos discursos do presidente, né? Eu vou colocar aqui. É da Casa Branca, mas na época, né, o presidente é Trump, dos discursos de Trump. E como principal redator dos discursos de Trump, ele é creditado, foi dado a ele o crédito do discurso inaugural de 2017, que é chamado uma carnificida, para dar um entender do discurso. A gente pode procurar, vocês podem procurar depois esse discurso e ver o que Stephen Miller escreveu como discurso para Trump, que é conhecido como a carnificina do presidente americano. Nos primeiros dias da administração de Trump, o Miller trabalhou Poder Legislativo. Gabriel, você quer comentar alguma coisa? Você colocou 2014, Poder Legislativo. Talvez você não possa falar, né? Não, Renê, não falei nada. Eu postei o comentário da Anciã Tess no chat do WhatsApp, no grupo geral, para quem quiser ler depois, que eu localizei aqui, mas não queria interromper. Que ótimo. Tá bem, muito obrigada. E nos primeiros dias da administração Trump, ainda... Oxe, ali ficou faltando, 2016. Nos primeiros dias da administração Trump, em 2016, Stephen Miller trabalhou junto com o senador Jeff Sessions, que era o senador para o qual ele trabalhou aqui, né? Juntos eles trabalharam na administração, nos primeiros dias de administração de Trump. E o Jeff Sessions também foi candidato para ser um procurador-geral. E ele trabalhou de Trump. E ali, Stephen Miller trabalhou nesse início da administração de Trump, em 2016. Ele trabalhou junto com Jeff Sessions e Stephen Bannon. Stephen Bannon nós conhecemos bem, é um estrategista-chefe de Trump na época. Então, ele estava junto com essas pessoas para promulgar políticas que restringem a imigração e reprimir a cidade-santuário. O Miller, juntamente com o Bannon, esteve envolvido na criação da Ordem Executiva 13769, mas eu nem vou falar da Ordem Executiva agora, eu vou voltar e vou falar sobre a cidade-santuário. Alguém aqui saberia dizer o que são essas chamadas cidades-santuário com relação à imigração dos Estados Unidos? Alguém saberia dizer? Enilde, posso tentar. Eu acho que alguém são tem cidades ideia que aqui? se... Está me ouvindo? Sim. Pelo que eu lembro, são as Sim, cidades que se dispõem a receber imigrantes e os que entram com pedido de asilo, não? Como uma primeira estação, né? Para, então, daí para frente, fazerem os trâmites e tal, mas é um lugar que vamos dizer, que recebe imigrantes de braços abertos e diferente de outros lugares onde não são bem-vindos, não? Então, é por isso que acho que vem desse princípio de bíblico, né? No Israel antigo, onde refugiado podia se refugiar numa cidade e ninguém poderia tocar na pessoa, né? Algo assim. Não sofreria maus tratos, né? É isso mesmo, Gabriel. E completando, porque apesar do termo ser cidade-santuário,
ele não tem uma definição legal, né? E pode variar de acordo com a localidade, mas na essência é isso que você passou: são os estados, condados e cidades nos Estados Unidos, onde os imigrantes são recebidos pela comunidade política, né? E que tem políticas pela comunidade e que tem políticas práticas destinadas a proteger e apoiar os imigrantes, especialmente aqueles que estão em situação irregular, né? Essas cidades buscam criar um ambiente acolhedor e seguro para os imigrantes, limitando a cooperação entre as autoridades e as autoridades locais e as agências federais de imigração, né? No entanto, é importante observar que as políticas dessas cidades santuário têm sido alvo de controvérsia e críticas, né? Alguns críticos argumentam que essas políticas incentivam a imigração ilegal e dificuldades da aplicação das leis de imigração. Eles também dizem, esses críticos dizem que afirmam, né, que as cidades santuários não devem desafiar as leis federais e que a cooperação com as agências de imigração é essencial para garantir a segurança nacional, né? O debate em torno das cidades santuário continua em andamento nos Estados Unidos e as opiniões sobre o assunto podem variar amplamente entre diferentes estados, cidades e grupos políticos. Alguns estados promulgaram leis para proibir explicitamente as cidades santuários, enquanto outros têm adotado políticas mais favoráveis aos imigrantes. E é uma questão complexa, constante, em constante evolução, com impactos significativos nas comunidades imigrantes nos Estados Unidos. E, como a gente viu aqui, um dos trabalhos, né, das, das, do foco, né, desses republicanos conservadores da extrema-direita é justamente atacar essas cidades santuários. E Stephen Miller esteve junto com esse senador Jeff Sessions, Steve Bannon e ele neste trabalho. E também, nesse primeiro governo de Trump, em 2016, o Steve Bannon esteve envolvido com a criação da Ordem Executiva 13769, que restringe as viagens e a imigração aos Estados Unidos por indivíduos de 7 países. Eles simplesmente excluíram esses 7 países da possibilidade de imigração para os Estados Unidos. Eles suspenderam, né, a programação de admissões de refugiados nos Estados Unidos por 120 dias. E depois ele suspende indefinidamente a entrada de sírios nos Estados Unidos. Esses 7 países que eles impediram os refugiados de entrar nos Estados Unidos eram a Líbia, Sudão, Somália, Síria, Irã, Iraque e Iêmen. Independente do status de visto, eles cortaram, né, essa entrada dos refugiados. A princípio por 90 dias, depois passaram para 90 dias, e então eles suspendem indefinidamente, durante o governo de Trump em 2016. Então, deixa eu colocar aqui, restringe. Vou colocar de forma.
infância, né? Então, eles restringem a entrada desses refugiados. E de acordo, e isso tudo eles faziam dizendo que era para proteger os Estados Unidos da entrada de terroristas, classificando como as pessoas, os refugiados desses países, classificando todos como terroristas. E tem um estudo realizado eu peguei na Wikipédia, um estudo realizado pelo Instituto Cato de pesquisa, que o risco de alguém nos Estados Unidos ser morto em um ataque terrorista por um refugiado em um determinado ano é de 1 em 3,6 bilhões. Então, o fundamento deles para evitar, para fechar essa entrada dos refugiados nos Estados Unidos não existe, simplesmente é um argumento não plausível, né? Porque você imagina o risco de 1 em 3,6 bilhões e o The Economist, um jornal, observou que isso faz com que as mortes causadas por vacas, fogos de artifício, mau funcionamento de elevadores, sejam muito mais prováveis de acontecerem e classificaram essa ordem executiva de Trump como quase inútil. Então, vale a gente colocar o ponto aqui. É quase inútil, no sentido de banir, né, terroristas. Mas, mesmo sendo quase inútil, quantas milhares de pessoas foram atingidas por essa ordem executiva? Né? Quantas milhares de famílias, mulheres, crianças, homens, jovens, idosos, quantos milhares não puderam entrar nos Estados Unidos como refugiados? É uma quase inútil, é uma emenda quase inútil, mas ao mesmo tempo avassaladora. Vamos continuar aqui. O Stephen Miller, no governo de Trump em 2016, ele fazia uma linha dura na imigração. Ele era o arquiteto-chefe de Trump. Ele era arquiteto-chefe na redução da administração de refugiados aceitos para os Estados Unidos e da política de separação das crianças migrantes dos pais. Então, ele também é um mentor da política um dos mentores da política de separação de crianças migrantes no país. E ele também impediu a publicação de estudos da administração interna que mostraram que os refugiados tiveram um efeito positivo líquido sobre as receitas do governo. Então, esses refugiados não representavam esse perigo gigantesco que eles diziam, né, que eram todos terroristas, esse perigo do terrorismo, e nem tanto eles trouxeram prejuízo para o Brasil, para o país. Né? Os refugiados tiveram um efeito positivo, líquido, sobre as receitas do governo.
mas isso não, ele impediu a publicação desses estudos. Aqui mais para baixo não vai dar para ver, né? Como é que eu coloco? Só um minutinho. Eu vou colocar só impediu a publicação. Então, de estudos. Re, ¿posso fazer um Oi? comentário? Sim, Pensava nisto, esta política de separação dos filhos dos pais, que tinha o objetivo de causar terror e pânico nas pessoas imigrantes para que pensem duas vezes antes de fazer, de entrar. Mas eh, tinha esse objetivo, o sea, crear dor y terror. Y eso va, para mí es terror, es terrorismo do Estado. Es o Estado gerando terror sobre un grupo de personas para que façam un tipo de comportamientos que eles querem. Es exatamente. terrorífico. Exatamente. Não tem terrorismo de um lado, mas tem o terrorismo explícito de outro, né? Exacto. Para milhões de pessoas que necessitavam de ajuda, né? Como refugiados. E o Gabriel colocou de uma forma aqui, falando sobre os estados santuário, né? Dessa tradição de refugiados virem, né? É tão antigo, a gente sabe que tem, né, esses comentários na Bíblia, né? O que nos ensinou é que nós devemos receber, né? E, dado todas as proporções, uma vez eu ouvi um comentário de um representante de povos originários que ele falava, ele sendo entrevistado e falando sobre a terra, né? As posses, né, dos povos originários, ele dizia, é muito difícil, mas nós precisamos conviver com isso, nós precisamos lidar com isso, né, como povos que estamos aqui, né, no mundo, né, e precisamos, são povos que estão envolvidos também, né, com toda a crença, o estudo, o que eles aprendiam é que não se pode dizer, este é o meu pedaço. Assim como você não pode dizer, essa é a minha quantidade de água, esse é o meu pedaço de céu, essa é a minha quantidade de luz solar, porque Deus dá igualmente a todas as pessoas. Então a gente sabe que a humanidade vai muito além do que essa fala, mas essa fala ela é muito divisão, que é essa forma de lidar com as pessoas. Então ele acreditava que o espaço até aqui é nosso, né? Vamos colocar assim entre aspas, e seria respeitado. Não precisaria de um pedaço de papel ou de tantas outras coisas mais. A gente sabe que no nosso dia a dia isso não funciona, né? Infelizmente. Mas a gente sabe que desde os primórdios havia esse respeito pela área, né? Dos povos, mas o respeito de entender que ali também, se você recebesse alguém, você fosse ajudar alguém, era indiferente isso. Então, a gente pode refletir sobre isso também, né? Que hoje não é nem, a gente nem ouve falar uma fala como essa normalmente, né? Mas ele queria dizer que a tradição deles era essa. Ele não dizer esse é a minha porção de ar. E a gente vê não receber refugiados, pessoas que estão saindo justamente de seus países, não a bel prazer, mas por necessidade, para salvarem suas vidas, salvarem suas crianças, seus idosos, suas mulheres, então, seus homens, se salvar, né? Então, não receber refugiados é realmente uma forma bem cruel de lidar com a imigração. Emigração, né? Também.
e essa publicação em 2016. E ele que escreveu o discurso de Trump, o discurso que Trump fez na Convenção Nacional Republicana de 2016. Vale a pena aqui, não vai caber. Eu vou tirar aqui um pouquinho, porque também não vai dar para terminar o estudo aqui. Nós temos muito mais para ver e para chegar aos dias atuais, às ações de Dias de Família. Eu acredito que também, no decorrer da semana, e até eu vir a passar a segunda parte desse estudo, nós teremos outros artigos traduzidos e colocados no Media Broadcast Brasil para a gente, incentivo vocês a lerem, acompanharem, para a gente ter mais participação no estudo, que a segunda parte vai ser mais uma coisa atualizada das ações atuais, né? Até aqui a gente foi até 2016, e eu vou colocar aqui do lado, mas é parte ainda de 2016, que ele escreveu o discurso que Trump deu na Convenção Nacional Republicana de 2016. Convenção Nacional Republicana, ele escreveu o discurso de Trump. E depois vocês pesquisem, dêem uma olhada para ver o que está escrito ali. Ô, Rê, Em agosto... Oi? tem um artigo Pode falar, do... Rosa. Tá, tá me ouvindo? Estou sim. Tem um artigo que fala do, do Globo, o Globo, né? E fala, esse artigo é de 2025, de janeiro, 5 de janeiro. E ele fala, anote o nome mais perigoso em torno de Trump. E fala, Stephen Miller. Stephen Miller. Uhum. Sim. Em agosto, obrigada, Rose, pela contribuição. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E aí vai valer também essa contribuição. Não hoje, porque senão vai ficar muito extenso o estudo, mas nós vamos chegar lá no próximo estudo. E em agosto de 2016, ele foi nomeado chefe da equipe política de Trump. Ainda em 2016, em agosto, nomeado chefe da equipe política. Ele é nomeado chefe da equipe política de Trump. Então, a gente foi aqui até 2016. Deixa eu ver aqui como é que a gente está de tempo. Porque, conforme for, a gente para por aqui. Tem mais 5 minutos. Mais 5 minutos? Obrigada, Bárbara. Então, vamos continuar aqui por mais 5 minutos. Infelizmente, material não falta. Infelizmente, porque é tudo neste sentido aqui que a gente está vendo, né? Eu teria que apagar para poder partir para 2019. Então, o que eu vou fazer? Em 5 minutinhos, eu vou tirar isso daqui. Vou colocar 2019 aqui. Para o próximo estudo, eu já mudo, né? Aqui no quadro. Eu coloco aqui uma melhor com relação a isso, tá? Vamos colocar 2019 aqui. Em 2019, o Miller desempenhou um papel central na renúncia, em abril de 2019, do secretário de Segurança Interna, que era o Kirstjen Nielsen, a quem ele acreditava ser insuficiente, né,
como ele não estivesse fazendo um bom trabalho sobre a imigração desse secretário de segurança. Porque como esse secretário de segurança, ao ver, né, de Stephen Miller, ele estava sendo insuficiente com relação à imigração, então era um motivo perfeito, né, para haver uma perseguição e tirá-lo do caminho, né? Porque a gente vê que todo o avanço da extrema-direita, como a gente já estudou também sobre Stephen Bannon, né, no Gamergate, a gente viu também a ascensão de Stephen Bannon. Hoje a gente poderia ver a ascensão e a queda, né, de Stephen Bannon, porque ele terminou, não sei como está a situação dele exatamente hoje, mas eu sei que até a última informação ele estava preso, né? Mas justamente por não admitir falar, dar depoimentos com relação aos 6 de a invasão do Capitólio, porque ele também estava nesse processo, né, como um dos articuladores ali daquela reunião e depois da invasão do Capitólio. E ele também desrespeitou, né, as leis que foram impostas a ele. Ele continuou dando depoimentos, continuou falando fora, né, nas redes sociais, e por isso ele foi preso. Sim? Perdón, simplemente un comentario sobre o Steve Bannon. Ele estuvo preso 4 meses, mas foi liberado, acho que o 1º de novembro do ano passado, Ah, tá. Uhum. ou por aí. Também há de se imaginar que o Trump estando governando novamente, alguma coisa seria feita para livrá-lo. Se ele livrou, né, todas as pessoas, todos aqueles vandalistas, todos aqueles vândalos ali que atacaram o Capitólio, porque não Steve Bannon, né? Com certeza ele também faria isso, infelizmente. Mas então a gente vai até aqui, até 2019. Com certeza já é de se calcular que no governo de Trump, que nas eleições, né, como a gente já falou aqui, depois das eleições, que em 2020, né, já falei um pouco da invasão do Capitólio, nós vamos ver também mais desse assunto, de Stephen Miller, até chegar aos dias atuais. Essa é uma linha da história da ascensão de Stephen Miller, que infelizmente, né, nós temos acompanhado o que tem acontecido com relação à imigração nos Estados Unidos e as consequências disso também no mundo, né, porque os Estados Unidos também é um espelho, infelizmente, um espelho com imagens horríveis, e a gente vai continuar esse estudo numa próxima oportunidade. Se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, colocar algum ponto, fazer alguma pergunta até aqui, esse é o momento. Eu acredito que não tenha nenhum comentário, nenhuma pergunta, então eu convido todas as pessoas. E pode falar, Gabriel. Sim, para não passar em branco aqui, eu acho que o momento do comentário sempre é importante. Assim, quando eu vi podcast e artigos do Steve Miller, não, eu achei interessante como ele, por muito tempo, ele foi visto muito como extremo demais, né? Um outsider, assim, né? Ele,
porque, assim como você contou, né, ele começou muito cedo, né, já de adolescente, na escola e como jovem estudante, né, de defender ideias muito extremas, né? Ele era como conhecido, né, entre os estudantes por assim defender coisas inadmissíveis, né? Que ele já muito cedo se interessou pelas políticas, né? E, e parece que não teve lugar para esse tipo extremo, né, de racismo e tudo, até que surge Trump, né? Então aí chega a hora dele brilhar, né? Onde tudo assim que ele já se prepara, parece que ele se preparou a vida toda para esse momento, né? E ele é uma coisa que eu lembro no podcast que estavam destacando, né? Ele tem sido uma pessoa extremamente leal a Trump. Ele nunca questiona, ele nunca abandonou, mesmo depois de derrotas, mesmo depois de escândalos e casos na justiça, Steve Miller está lá, quietinho e nunca ousa a criticar Trump. Diferente de Stephen Bannon e tantos outros que em algum momento já viraram as costas. Na segunda parte, nós vamos ver sobre isso também. Já estou ansioso, então. Muito obrigado. Viu? Que bom. E vou destacar aqui que eu preparei esse estudo dessa forma porque eu ia passar um artigo, né, que a gente tem sobre assuntos de acontecimentos e dos apoios de Stephen Miller a Donald Trump, mas antes disso precisava entender quem era essa pessoa. E quando eu vi tantos acontecimentos, né, como a Gabriel falou, desde jovem, e tantos acontecimentos que levaram até o posto que ele tem hoje no governo Trump e o poder que ele tem hoje no governo Trump, então eu acho que seria mais prudente passar essas informações como uma base para a gente se preparar. E então, no próximo estudo, a gente terminar, né, na atualidade, e então a gente poder analisar, se o tempo for, se houver tempo, que eu acredito que sim, analisar as atitudes atuais. Né? Nilde. Nilde. Cortou aqui um pouquinho. Está me ouvindo? Se você me permitir, só rapidamente comentando sobre esse caso, né, que ele passou a defender na universidade, né? Pelo que eu lembro, assim, isso foi um caso perdido, né? Vamos imaginar o caso de Johnny Depp, né? Tava assim tão na cara que esses estudantes tinham errado feio, né? Que estava envolvido no estupro, né, coletivo, e que ia acabar muito ruim para esses estudantes, né? E ele simplesmente assume esse caso, né, na justiça universitária, né? E vai lá e defende aquilo que não tem como defender, né? Então ele entra lá e você faz como advogado do diabo e acaba ganhando, né? Então, para a gente ter uma ideia assim dessa famoso ainda, né? o que ele já muito cedo, não foi capaz e o que a causa que ele defende, né? Porque ele defendeu porque é homem, né? Assim, tipo, defendeu porque para contra o feminismo e tal, assim, não porque eles eram inocentes, né? Eles eram bem culpados, né? Mas ele foi lá e assumiu esse caso apenas para dizer que ele pode, né? Deixar bem claro o lado que ele estava. Sim, sim. Com certeza, neste mundo tão patriarcal, em meio tão, a gente sabe, o mundo, não vou falar só os Estados Unidos, nem só o Brasil, vou falar mundialmente, que difícil para essas duas pessoas, essa minoria, né? E já uma minoria, né, com uma dificuldade até para se defender, né?
de ganhar uma causa como essa contra alunos de universidades e a forma como tudo é colocado também, né? A gente sabe, não ajuda também, né? Não ajuda nada. E sendo mulheres, ou mesmo eu coloco não só mulheres, mas também esses casos para os LGBT, para LGBTQIA+, a gente sabe que é super difícil de conseguir alguma vitória. A luta é necessária, mas a gente sabe que é difícil de conseguir a vitória, ainda que seja tão evidente que aconteceu, né? Como foi descrito. Mas, então, nós vamos Rê, deixar o estudo por aqui, e na próxima... Sim, Só uma pequena pergunta rapidinho para você e para todos, Gabriel. A opinião hoje no momento político lá nos Estados Unidos, me interessa saber se é fake news ou se é verdade mesmo que a população está reconhecendo, ah, enfim, algumas notas que são 71% da população, às vezes fala que já está quase 50% reconhecendo o grande erro de deixar o autoritário Trump no governo, né? Porque a gente falou do voto, lembra? Então, às vezes eu fico preocupada, porque às vezes eu fico pensando assim, meu, será que as pessoas têm chance ainda, entendeu? Dessa visão do grande erro cometido? Queria a opinião de vocês. assim, a minha opinião, Alex, a gente realmente não tem como saber exatamente, mas a gente sabe que essas características, esses vieses, eles vêm de muito tempo atrás, como a gente está exemplificando mesmo aqui, do Stephen Miller, que é de 2007. Então, os seguidores mesmo, eles não se importam como o estudo que a Rayane deu ontem. Eles não se importam quais são as ações dessas pessoas, dessa equipe, se isso está prejudicando a eles mesmos ou não. Muitos ainda têm véu sobre os olhos, que não quer ver, não quer entender isso. Claro que é nítido que não pode, a pessoa não está percebendo o que está acontecendo, né? E se tem um órgão que ele, quando atingido, é chamado de um órgão do ser humano que não é dito, que quando atingido ele causa muita dificuldade e revolta, é o bolso. E a gente sabe que este governo ele não está para ajudar a grande maioria, né? Então, eu ainda não sei dizer para você 100%, mas eu diria a você, sim, que a falta de imigrantes hoje nos Estados Unidos já preocupa o agro, os hotéis, os restaurantes nos Estados Unidos e os setores que dependem de mão de obra estrangeira indocumentada para funcionar, eles estão alertando os empresários e os economistas. Isso está sendo alertado. Já há essa dificuldade. Então, certamente, isso está sendo notado agora. Quanto à aprovação, eu não sei dizer para você, eu não acompanhei nenhuma pesquisa para poder dizer sobre isso. Posso fazer um comentário? Sim, claro. Ou seja, eu pelo menos lo que eu acho, pelo estudo da Terry, que eu acho, que a votação não é a marca da bestia. A votação foi um acto onde as pessoas podiam escolher votar ou não votar. Em cambio, a marca da bestia, você tem que fazer um acto definido. Entonces, hay personas que están arrepintiendo las cosas que están aconteciendo. Acho que es una sorpresa para muchas personas, no acharon que iban a ir tan longe do que fueron, mas a votação sí deu poder a las personas que, bueno, eles sean quienes son. Estoy hablando do governo. Así que sí, tem motivos como para que tenga pessoas que estén arrepentidas da votação. Ainda tem tempo. Sim. Tem uma dispensação para ser probados
poder mudar, acho. Pois é, em um estudo da Anciã Ximene, em novembro do ano passado, ela fala que o ancião Parminder, ele falou sobre o voto em maio de 2024, que a anciã Terry também trouxe uma citação de Ellen White, mostrando que nós não estamos preparados para essa grande crise. Então, é um geral, não é só nos Estados Unidos, é um geral. Nós não estamos preparados para essa grande crise. E que Deus ele precisa nos preparar para isso. E a gente sabe, né, que em Amós 3:7, ela cita no estudo também, que é dito que certamente o Senhor Deus não fará nada sem antes preparar os seus servos, os profetas. Então, assim, tudo que a gente tem visto, tudo que a gente tem estudado, tudo que tem nos preparado, lógico, a gente não está satisfeito com esses acontecimentos, mas a gente precisa entender deles, a gente precisa acompanhar. E a gente precisa, é essa a nossa preparação. A gente falou há algumas semanas atrás que se a gente tivesse num comentário, que se nós soubéssemos a que ponto nós chegaríamos hoje, lá atrás a gente não tinha base, não estava preparado para isso. Então, Deus é muito preciso nisso. E nós precisamos fazer o nosso papel. Nós precisamos buscar entendimento, buscar entender, buscar conhecer. E com isso, eu convido vocês para nós fazermos a oração final. Quem puder se ajoelhar. Querido Deus, agradecemos muitíssimo por essa oportunidade. Agradecemos também porque nos preparas, porque temos a possibilidade e toda uma gama de material para estudarmos, pessoas que ainda estão na liderança que estão na liderança desse movimento e que estão sendo as bússolas nos informando, nos encaminhando através da guia do teu Santo Espírito e da vossa misericórdia para conosco. Somos pessoas extremamente gratas por essa possibilidade, por estarmos vivendo neste momento, podendo nos reunir, ainda que online, e nós estamos nesse caminho para reconhecer e entender um momento importante, não só para o mundo, mas também para o movimento. E a cada um de nós pessoalmente. Nós agradecemos e pedimos vossa bênção esse restante de sábado, agradecidos por esse dia que nos deste. Pedimos entendimento em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.